Boa noite, estamos iniciando o JRCast. Para vocês que nos acompanham pelo canal no YouTube, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso episódio de número 5, bate-papo com convidados. Neste mês de outubro, estamos trazendo aqui no nosso bate-papo um tema bastante importante, que é a campanha do Outubro Rosa. Para falarmos desse tema bastante importante, trouxemos aqui uma convidada, ela que é enfermeira, Damares. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Gil. Obrigada pelo convite. Gente, antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta, compartilha, nos sigam nas redes sociais. Bom, para a gente iniciar esse bate-papo, eu gostaria, Damares, que você falasse um pouco sobre você, sobre sua trajetória. Fale um pouco para a gente, se apresente. Boa noite, gente. Desde já é um prazer estar aqui, receber esse convite. É grande satisfação poder falar de saúde e poder falar da nossa carreira também. Então, como você já disse, me chamo Damares, tenho 29 anos, sou casada, filha de Diane Bartolomeu, casada há 11 anos com André Luiz, temos 2 filhos, o Calé e o Azaf. A minha graduação ela começou e deu-se início em 2011, quando eu resolvi prestar vestibular. E lá eu gosto de contar essa história porque às vezes a gente vê as pessoas falando assim, você escolheu enfermagem porque você não conseguiu fazer medicina? Sim, é né? verdade. Tem-se muito essa mistificação de que quem escolhe enfermagem é porque não conseguiu ser médico. Tem isso mesmo. Mas muito pelo contrário, minha história é até engraçada. Quando eu prestei vestibular pela FASB, que hoje é conhecida como Unifasb, lá no vestibular quem já fez tem 3 opções. Então tinha curso 1, curso 2 e curso 3. E engraçado que eu já fui tão decidida, eu tenho 16 anos, eu fui tão decidida a fazer enfermagem, que eu resolvi colocar as 3 opções em enfermagem. Nossa! E meu pai ele falou assim, menina, tu é doida, como é que tu bota as 3 opções em enfermagem? Se você não passar, e eu me lembro como hoje, que eu muito decidida, eu falei, pai, se não for enfermagem, eu não quero outro curso. Olha. Então, realmente, eu escolhi enfermagem com amor pela profissão e porque, de fato, eu me identifiquei. Então, em 2011, eu iniciei minha faculdade. De lá para cá, já são 8 anos de formada. Tive, durante a minha graduação, graças a Deus, mestres em enfermagem. Uma delas que foi a minha orientadora de curso, Madalena Matos. Hoje ela é doutora em enfermagem lá em Barreiras, atuante. Então, assim, para mim é muita satisfação poder falar dessa história que faz parte da minha vida, né? Sim. Aqui no município, há 6 anos já, eu atuo como enfermeira assistencial e gerente de unidade básica de saúde ali no Alto do Cruzeiro. Atualmente estou fazendo também especialização em obstetrícia e enfermagem ginecológica. Então eu já gosto dessa linha, né, de cuidados da mulher. Sim. Pela Faculdade Unileia de Brasília e estou terminando o curso de doula e educadora perinatal pelo Instituto Nascendo para a Vida. Então é uma área que eu me identifico muito, que é a saúde da mulher. Então quando chega Outubro Rosa, eu já fico realmente muito feliz de poder compartilhar conhecimento e fazer educação em saúde. Eu gostaria que você falasse pra gente do que se trata essa campanha do Outubro Rosa. Acredito que muita gente ainda não tem esse conhecimento, não sabe da campanha. Explica pra gente. Outubro Rosa ele tem uma história por detrás dessa campanha que a gente vê aí todo mundo enfeitar clínicas, hospitais, né, de faixas rosas, enfim. Sim. Na década de 90, 1992, lá nos Estados Unidos, que um grupo, um instituto, ele fez uma espécie de corrida pela vida. O nome da corrida realmente era isso, era a Corrida pela Vida. E é muito interessante porque o público dessa corrida eram mulheres que estavam em tratamento de câncer e mulheres que já estavam terminando esse tratamento de câncer. Então o interessante da história é que não é uma campanha que foi sem um público específico, né? Sim. De lá para cá, muitos países aderiram a essas campanhas, porque hoje ela é internacional, né? Mas o Brasil ele só veio ter conhecimento e aderir à campanha do Outubro Rosa em 2002, quando lá em São Paulo houve-se a propagação, né, de uma luminosidade rosa em um monumento lá de São Paulo que é muito conhecido, do Mausoléu do Soldado. Sim. Então ali foi o primeiro marco do Outubro Rosa no Brasil. De lá para cá, atualmente, as campanhas do Outubro Rosa elas se baseiam em institutos de saúde, unidades básicas de saúde, hospitais, clínicas e até mesmo empresas privadas que incentivam a campanha do Outubro Rosa.
Então essa é a história por detrás da campanha do Outubro Rosa que a gente conhece. Eu gostaria que você falasse a campanha do Outubro Rosa, é a prevenção do câncer de mama. Isso. A prevenção, o maior foco do Outubro Rosa, ele visa incentivar e promover ações de saúde voltadas para a prevenção do câncer de mama, que hoje no Brasil nós estamos linkando os dois tipos, que é o câncer de mama e a prevenção do câncer de colo de útero. Entendi. Então são duas campanhas aí linkadas à saúde da mulher. Qual é a causa do câncer de mama? Essa pergunta, eu diria que ela pode valer 1 milhão. Porque quando a gente fala de, Damaris, qual é a causa? A gente tem a ideia de quê? De que é um comprimido, digamos assim, que eu vou tomar e se eu tomar eu não vou ter aquela doença. Infelizmente não é assim que funciona, porque é um câncer que, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o câncer de mama, ele é multifatorial. Então ele não tem uma causa específica, ele tem fatores que incidem para promover ou acelerar o processo de adoecimento. Infelizmente, o câncer de mama ele tem fatores que vão propiciar que a mulher venha desenvolver de maneira mais rápida, que é o que a gente está vendo hoje na atualidade, né? Mulheres novas desenvolvendo câncer de mama, que pra gente que é mulher é assustador. Verdade. Já diz um médico mastologista, eu gosto muito de uma frase que ele fala assim, que a partir do momento que você tem mama, você é uma candidata a desenvolver o câncer de mama. Então, assim, é assustador, mas a gente precisa entender que a partir do momento, e isso respinga não só para a mulher, viu, Gil? Sim, isso eu ia te respinga falar também para os homens. Que eu já vi um caso uma vez de um homem que teve, né? Então, assim, às vezes a gente tem a ideia, é só mulher. Claro que o câncer de mama no homem, ele tem uma incidência muito menor. Para você ter uma ideia, a cada 100 mulheres é um homem que vem a desenvolver. Então, assim, é um número muito pequeno com relação à mulher. Sim. Já o número de mulheres, a cada 8 mulheres no Brasil, uma tem câncer de mama. É muito grande. Então, é muito grande. E aí, fatores alimentares, que a gente chama de fatores externos, fatores de saúde, né, vida sedentária, mulheres que têm um nível de estresse muito alto. A gente hoje está na sociedade que a mulher é a provedora do lar, muitas das vezes. Sim. E ela acaba desenvolvendo períodos e picos de estresse que vai elevar essa parte hormonal, fazendo e provocando câncer de mama. Então, infelizmente, as causas elas são multifatoriais. Toda mulher, a partir do momento que tem mama, ela é uma candidata a desenvolver o câncer de mama. E daí a importância da gente entender que conhecimento é a base da nossa prevenção. E a questão de hereditário? Também ou não? Fatores hereditários, eu diria, Gil, que é aquilo que a gente não tem controle. Sim. Né? A partir do momento que a mulher ela tem qualquer caso de câncer na família, independente da área, entendi. independente do local, porque na verdade o que é o câncer? São células que adoecem e se transformam em tumores, esses tumores na maioria das vezes malignos. Então, se a mulher ela já tem um histórico de câncer na família, foi a mãe, foi a avó, foi uma prima, foi uma irmã, independente do local, a gente sempre orienta que essa mulher ela comece a investigação precocemente, para que ela tenha uma susceptibilidade de melhora ou até mesmo de tratamento bem mais eficaz do que aquela mulher que descobre tardio. Na questão do exame, do autoexame, que acredito que todas as mulheres já sabem, mas ele substitui a mamografia? Vamos lá. Autoexame, o próprio nome já fala. Sim. É praticamente um exame muito importante. Sim. Eu sempre gosto de falar da importância dele. Eu gostaria até que você demonstrasse para quem nos acompanha ver como funciona. O autoexame ele é muito importante. Eu não tiro a importância dele de maneira nenhuma, mas ele jamais pode ser considerado um exame de substituição. Se a gente parar para analisar, o Brasil ele é um país que tem áreas e regiões muito pobres, de mulheres que na maioria das vezes não tem condições de fazer uma mamografia, uma ultrassom mamária ou até outros exames, né? E às vezes não tem nem acesso a ginecologista, Sim. que é um médico que pode estar ali acompanhando. Então, em grande maioria, o autoexame da mama, eu gosto de falar até que ele é uma forma da mulher conhecer seu próprio corpo. Sim. Você vai concordar comigo. Você nunca me viu, eu nunca te vi. Se você chegar na consulta comigo para avaliação, de alguma forma eu vou estar ali fazendo o exame das suas mamas e eu não vou detectar tão facilmente o nódulo que esteja ali. Sim. Se você faz aquele autoexame mensal, dentro do prazo que eu vou até orientar como é que faz, Sim. aquilo de certa forma você já vai dizer, opa, Damaris, mês passado não tinha esse nódulo, né? E ele agora apareceu. Ou então, Dan,
Mês passado esse nódulo era tão pequenininho e eu tô percebendo que ele tá crescendo. Então, assim, resumindo, Gil, o autoexame é para a mulher se conhecer. Lembrando que não é um exame para fins diagnósticos. Eu não posso diagnosticar de maneira nenhuma, através do autoexame da mama, um exame de câncer de mama. Né? Mas é um exame que a gente fala que é um exame de conhecimento. A mulher ela precisa conhecer seu corpo. E a gente passou por muitas épocas de tabus que a mulher não podia se tocar. Nem se tocar, verdade. Né? Então hoje a campanha do Outubro Rosa, ela tanto que uma frase muito falada é se toque mulher. Sim. Para que a gente realmente tenha conhecimento do nosso corpo e isso venha favorecer de alguma forma os cuidados. Então, o que é que envolve basicamente o autoexame da mama? A gente eleva um dos nossos braços até a nuca e com a outra mão, de preferência não olhando. Porque quando a gente olha, a gente brinca que o nosso cérebro ele já interpreta que você vai encontrar alguma coisa. Então, com o braço elevado, eu venho com as pontas dos meus dedos. Isso no banho facilita, porque o sabonete ele ajuda a escorregar. E isso facilita a questão do manuseio da palpação, né, que a gente fala. Então, a gente vem desde a axila, rodeando todos os seios até chegar no mamilo. E isso bem de leve. Chegou no mamilo, a gente faz a retração mamilar. Essa retração mamilar não é esperado que saia nenhum líquido. A partir do momento que sai qualquer líquido transparente, sanguinolento ou até mesmo amarelo, já é um indicativo de que alguma coisa não está bem. Porque uma mulher que não está amamentando, nem está grávida, provavelmente ela não é para ter líquido nenhum saindo pelo mamilo. Então, não é um exame que substitui os demais exames que a gente chama de triagem mamária, que é a ultrassom mamária, mamografia anual, dependendo de cada mulher. Mas é um exame, sim, muito importante e que vale lembrar, né, gente? É de graça. De graça. Sem custo nenhum e você faz no seu tempo, no seu conforto e sem dúvida é um exame que a mulher precisa manter isso pelo menos uma vez no mês e nunca fazer ele no período menstrual. Tem alteração? Tem alteração. Você pode observar, quando a gente está no período menstrual, nossas mamas ficam alteradas, maiores, ficam mais doloridas. Então é esperado que você encontre um linfonodo ali inflamado, né? Mas a mulher que tem o período menstrual ainda ativo, a gente orienta 15 dias após a menstruação. A mulher que já entrou na menopausa, ela pode estar fazendo esse autoexame da mama uma vez no mês. Então ela escolhe uma data e uma vez no mês ela faz o autoexame. E a partir de que idade começar a fazer? O autoexame da mama, a mulher que entrou na questão, né, de idade fértil, que a gente fala, que é a mulher que já tem a menstruação já efetiva, ela já tem que começar a fazer o autoexame da mama. Porque muitos dos casos que a gente descobre de mulheres mais novas com câncer de mama, muitas das vezes foi por esse autoexame. Foi pelo tocar e perceber que alguma coisa não estava correta. Quando falamos dos exames complementares, né, que são a mamografia, a ultrassom mamária, o Instituto de Mastologia Brasileiro ele afirma que é ideal com 40 anos de idade. O Ministério da Saúde ele coloca uma idade de 50 anos. Então, porque o exame ele pode ter algum malefício se fizer antes? Na verdade, eu diria que tem mais benefícios do que malefícios, né? Eles colocam essas prerrogativas de idade até para a mulher ter um padrão a se fazer o exame e ela se atentar mesmo. É como se fosse aquele check-up que a gente faz. Todo ano eu quero fazer o check-up. A mulher, a partir dos 40 anos de idade, entra dentro do elenco dos exames do check-up a mamografia. Né? Mas eu sempre falo assim, Gil, que a gente precisa ter um olhar singular para cada mulher. Não dá para eu tratar você e outra mulher da mesma forma e dizer para as duas vai ser 40 anos ou 50 anos de idade. Eu acredito que o histórico de cada mulher, a saúde física de cada mulher, então aquela mulher que é sedentária, que fuma, que bebe, que tem uma vida realmente desregrada em termos de hábitos de saúde, a tendência é que realmente ela venha desenvolver, Deus livre, um problema bem maior e mais rápido. Então é esperado que ela já comece os exames também mais cedo. Agora, aquela mulher que não tem nenhum indicativo, não tem histórico familiar, a gente orienta que realmente a partir dos 40 anos ela já tenha e comece essa atenção à saúde. Com exame de mamografia, ultrassom mamária, para a gente conseguir detectar ele a tempo. Fala para mim, qual é a melhor forma de prevenção, de prevenir o câncer de mama? Quando a gente fala de prevenção, Gil, eu costumo muito falar que prevenção está muito ligada aos nossos hábitos de saúde. Você pode observar, como eu falei no início, a gente como mulher tem tido cada vez mais uma vida estressante. Você pode observar, quase todas as mulheres têm
uma casa para cuidar. Filhos, maridos, às vezes cuida até dos pais. E a vida profissional. Então, quando a gente vai parar para analisar, a mulher está tendo uma vida de estresse muito intenso, né? Aquela correria, aquela coisa de não parar para se cuidar. Eu diria que a prevenção ela começa aí, com esse olhar. Esse olhar de enxergar que nós, mulheres, precisamos desse descanso. Sabe, eu vejo muitas pessoas planejarem assim, quando eu estiver de férias eu vou descansar. Até biblicamente a gente fala que existe um mandamento do descanso, que a gente precisa descansar nosso corpo, né? A gente trabalha a semana todinha e não tira um dia para descansar, um dia para você contemplar a natureza, para você realmente esquecer de problemas até de trabalho. Então é necessário que a gente tenha hábitos de saúde bons. E dentro dessa prevenção a gente fala que existem os fatores externos, né? Uma alimentação inadequada, mulheres que fazem uso de hormônio prolongado por muitos anos. Eu escuto muitas mulheres preocupadas. Damares, então quer dizer que eu tomo anticoncepcional, já tem mais de 5 anos, eu sou uma candidata. Gente, todas nós mulheres somos candidatas a ter câncer de mama. Mas eu sempre falo que existe muito aquele anticoncepcional que está sendo tomado da forma errada. Né? Tem mulheres que além de tomar anticoncepcional ainda tomam pílula no dia seguinte. Nossa. Às vezes acho que não é suficiente, ainda toma injetável. Aí é uma bomba, né? É uma bomba de hormônio. Aquela menina que começou a primeira menstruação, que é a menarca, que a gente chama, né? Precocemente. Ela é uma candidata porque são fatores internos. E isso aí não tem como a gente controlar. Hereditariedade. Então, o histórico da família de câncer. Infelizmente, é uma coisa que a gente não controla. Não. Mas eu falo assim, Gil, aquilo que a gente pode controlar, a gente tem que fazer. Que é a nossa parte. Então, tirar um dia de descanso, buscar não se estressar tanto, né? Ter momentos de lazer faz bem à saúde e à nossa alma, sem dúvida. Os hábitos saudáveis. Os hábitos saudáveis de alimentação. Então, hoje, por exemplo, os índices de mulheres que bebem álcool é maior do que homens. É verdade. Mulheres que estão fumando mais do que os homens. Por quê? Porque o nível de estresse de trabalho hoje está sendo invertido. Os homens têm a famosa desculpa, trabalhei tanto, vou beber. Isso. Né? Hoje a mulher ela tá tendo essa desculpa. Não, hoje eu vou tirar para beber, porque eu trabalhei a semana toda. E hoje o índice de álcool ele é das prerrogativas para o desenvolvimento de câncer de mama. Então são coisas que a gente precisa refletir num contexto mundial, nacional, de que as mulheres elas estão perdendo esse patamar de mulheres que eram mais cuidadosas com a saúde. Hoje eu vejo homens mais preocupados com câncer de mama do que mulheres. Homens que mesmo no outubro rosa, eles que buscam atendimento. Eu posso fazer, enfermeira, ultrassom mamária? Interessante. Né? Então, assim, é engraçado porque essas coisas estão meio que invertendo. Totalmente, né? E desde os hábitos de saúde, você vê que hoje o número de homens que estão se preocupando em fazer uma caminhada diária, em fazer atividade física de baixo impacto, de impacto moderado. E isso tudo está refletindo demais na saúde. E, sem dúvida, os hábitos saudáveis, hábitos de vida, eles têm uma grande influência na questão de adoecimento. Uma vez que, se eu não tenho um hábito saudável, a questão do adoecimento ela vem muito mais rápida. É verdade. É uma consequência, né? A gente chama de efeito dominó. Eu tenho uma alimentação ruim, eu não tenho descanso, eu tenho um nível de estresse muito alto, a consequência disso é um organismo doente. Não tem pra onde correr. Né? Não tem pra onde correr. E fala pra mim, quais são os sintomas dessa doença? O câncer de mama, ele basicamente ele vai trazer sintomas a respeito da fisionomia da mama da pessoa. Eu falo pessoa porque agora a gente sabe que não é só mulher, né? Homem também pode desenvolver. Então, basicamente, um dos sintomas que é o que faz a mulher ou o homem ir ao médico e buscar essa questão do atendimento, de dizer, tem alguma coisa errada, é a vermelhidão. Porque, em grande maioria, o câncer de mama não dói. Eu acho que é isso que eu acho que pesa muito para as mulheres, sabe? É indolor. O câncer de mama, em grande maioria das pacientes que eu atendo e acompanho, são pacientes que falam, Damares, eu não sentia nada de dor no nódulo. Mas assim, a vermelhidão, não tem a laranja? O aspecto de casca de laranja é um sintoma. Então, geralmente as mamas ficam diferentes. Uma fica parecendo uma laranja, com aqueles furinhos, como se ela estivesse enrugada. E a outra fica lisinha, como você sempre observou. Então, são diferenças das mamas. E geralmente são diferenças, Gil, que você vai ver unilateral. Você nunca vai ver o câncer de mama atingir as duas mamas de uma vez. Muito raro. Então, a mulher ela sempre vai observar a questão
de uma estar diferenciada da outra. E o autoexame, ele traz isso também, a observação. Você observar a simetria de suas mamas no espelho. Se uma está maior, exageradamente mais do que a outra. Então, são sintomas. O tamanho da mama, um maior que a outra. A gente tem mamas, né, diferentes. Sim. Eu até brinco, porque na palestra teve uma senhora que até hoje ela não me sai da cabeça. Ela falou assim: enfermeira, você tá falando isso, aí complicou. Porque uma mama minha, a vida toda foi maior que a outra, mas a gente tem. Sim. Um lado do nosso corpo, realmente, ele parece ser um pouquinho maior, até sapato. Sim. Você vai calçar uma sandália, você percebe, é o mesmo número. Mas um fica mais apertado e outro mais folgado. Então, assim, a desproporção exacerbada que a gente fala, né? Aquela mama que você tá vendo que ela tá crescendo e a outra tá ficando no tamanho habitual. Nódulos, que na maioria das vezes eles são bem enrijecidos. São mais de um? Gil, ele pode aparecer em mais de um. Mas geralmente toda mulher que ela detecta que é aquele maligno, geralmente é um nódulo só. Porque a gente tem, né, as nodulações benignas. Sim. Que é quando a gente vê lá no exame, por exemplo, BIRADS 2, BIRADS 1. São nódulos, por exemplo, de mulheres que amamentaram e fica naquele restício de leite materno e eles calcificam. Essa calcificação a gente chama de nódulos benignos. Ela pode ser vista no exame, mas nem sempre é detectada durante a palpação. Agora, o nódulo do câncer de mama, em sua grande maioria, ele além de ser bem duro, rígido, ele na maioria das vezes ele não tem maleabilidade. Ele não é maleável ao toque. E não sente dor, a mulher não sente dor de maneira nenhuma. Ele não corre, ele fica realmente fixado em um ponto. E lembrando que os sintomas não se restringem apenas à mama. A axila faz parte. Nós temos tecido mamário na parte axilar. Então, por isso que o exame do autoexame da mama, ele começa já da região axilar até o mamilo. E isso o homem também pode estar fazendo, viu? O autoexame da mama. Então, os sintomas basicamente são esses. E entre eles, o mais grave, que é quando a gente vê que já está no estágio até avançado, que é a saída de líquido. Que são pessoas que já... eu tenho uma paciente minha que ela fala que começou a observar a saída de pus, né, que é material seroso, sanguinolento. Então, realmente, é um tipo de coisa, um tipo de líquido que não era para sair. Ela não estava leitando, ela não estava amamentando. E aí, na investigação, realmente foi detectado como câncer de mama. Então, os sintomas, basicamente, são esses. A mulher não vai ter perda de cabelo por causa do câncer de mama de maneira imediata, mas ela vai ter, realmente, aquela desproporção de mamas, aquele enrijecimento mamário, a mudança da textura de pele. Então, são coisas que podem ali estar dando sinais e que a gente precisa estar atenta para perceber. Aproveitando a sua fala sobre a prevenção do câncer de mama, fala pra gente sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Então, vamos lá. Câncer de colo de útero, ele basicamente, antes da gente falar da prevenção, ele tem uma causa muito comum, sim, que é o HPV, né? É um vírus muito disseminado no mundo, ainda mais em meninas e meninos que têm vida sexual precoce. Então, o HPV hoje, graças a Deus, nós temos até vacina, que é a vacina do HPV, que é disponibilizada para todos os adolescentes. Então, a partir daí, Gil, a gente já vê a prevenção acontecer. Sim. Todas as mães hoje, atualmente, elas são privilegiadas, porque a vacina ela é disponibilizada pelo SUS de maneira gratuita. Então, já é uma prevenção que já está no elenco do SUS e é de maneira muito abrangente, porque já começa ali desde a fase da adolescência, né, a partir dos 11 anos, sim, e o adolescente ele vai ter várias doses. Então, o HPV ele é um vírus comum, mas ele tem inúmeras formas. Né? À toa que toda pessoa que tem verruga, ela já tem o HPV. Mas a verruga em si, ela é o HPV. A diferença é que aquele HPV que nasce na região genital, ele é o perigoso. Então, essas verrugas que as pessoas têm nas mãos, nas costas, no rosto, são verrugas do HPV, porém a gente fala que são verrugas comuns, né? Não são verrugas malignas. Agora, o HPV de numeração, por exemplo, 16, que é uma das numerações que a gente dá, né? Numerações, você quer dizer o que? Tamanho? É com suas classificações. Sim. Dentro da caderneta, ele nos mostra classificações do vírus. É como se fosse um vírus que tem a abrangência de atingir desde uma coisa leve a uma coisa grave. E dentro dessas numerações, o 16, por exemplo, ele é muito grave. Ele nasce justamente em áreas de genitália.
e podendo atingir essas verrugas lá no colo do útero, que é a porção final do útero da mulher. E no homem, atingir a parte da glande, né, da genitália masculina, fazendo com que aquilo crie, por exemplo, tumor. Então, esse HPV específico, Gil, ele tem um aspecto mesmo de couve-flor. Ele é cheio de pontinhas, é bem feio a foto dele. Mas, assim, em termos gerais, a prevenção ela começa com a vacinação, já em adolescentes, que já é ativa no nosso Brasil, graças a Deus. E a segunda forma de prevenção realmente é o uso do preservativo, né? Hoje é impossível a gente dizer, mesmo que a gente queira, eu sempre falo, adolescente não foi feito para ter relação sexual. É verdade. Né? Adolescente tem que pensar em outras coisas, né? Em estudar, em ter um propósito de vida, enfim. Mas, infelizmente, a gente encontra adolescentes que já têm uma vida sexual, por muitas das vezes, múltiplos parceiros. Então, às vezes, não sabe nem de onde é que pegou. Então, aí a coisa já começa a complicar daí. Hoje, graças a Deus, os adolescentes já tendo essa vacina em curso, por mais que eles tenham a vida sexual ativa precoce, eles já estão meio que imunizados contra esse vírus. Então, sem dúvida, é uma das prevenções mais efetivas. Mas a gente pede, né, que os adolescentes usem preservativo. Sim. E não só adolescentes, mulheres que têm múltiplos parceiros, porque a HPV não tem cara. Sim. Né? É uma doença que, infelizmente, visivelmente você vê e a pessoa não sente nada. Sim. Mas as verrugas elas começam a nascer na região íntima e dali elas se propagam a ponto de realmente gerar lesões que não cicatrizam. Então, dentro dos sintomas, a gente vai ter mulheres com sangramentos ativos, muita dor pélvica, que a gente chama de dor no pé da barriga, né? Popularmente falada. Sim. Mulheres que quando vão ter relações, além de ter sangramento, sentem muita dor de cólica. Então, são alguns dos sintomas que podem ser um indicativo de HPV e câncer de colo do útero elevado justamente por causa dessas lesões que não cicatrizam. Então, são mulheres que às vezes não fazem preventivo. E aí a campanha do Outubro Rosa, como eu falei no início, ela linkou essas duas campanhas. Ela pegou o câncer de mama como uma forma de intensificar as ações de saúde, mas ela pegou também e englobou essa questão da prevenção do câncer de colo de útero. Porque a gente percebe como trabalhadores de saúde, por exemplo, que uma coisa não tem como ser falada sem a outra. Assim. Eu acho que quando a gente fala de saúde da mulher, a gente tem que linkar tudo que engloba a saúde da mulher e informar o máximo possível. Então a gente consegue hoje falar de saúde da mulher, do câncer de mama específico da campanha, e englobar também a questão de saúde da região íntima da mulher, a maneira que, como ela vai lidar com isso, é fazendo preventivo anual, né? O preventivo, em alguns casos, eu até costumo falar, Gil, que ele tem que ser feito até a cada 6 meses. Mulheres que têm lesões, que têm alguma inflamação, que não está cicatrizando, tem que ser investigado. Sim. E uma das prevenções é fazer o exame, conhecido como Papa Nicolau, mas a gente chama de citopatológico, que o próprio nome já fala, ele é preventivo. A intenção dele ali é prevenir uma lesão que, Deus o livre, venha não cicatrizar mais, conforme o organismo deveria fazer a cicatrização. Bom, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Eu gostaria, antes de encerrarmos, que Damares deixasse uma mensagem para os nossos seguidores, o pessoal que nos acompanha pelo canal. Deixe um recado para o pessoal, Damares, a respeito do nosso bate-papo. Então, assim, além de seguir a página, curte, comenta, compartilha para quem precisa ouvir essas informações, mas principalmente a mensagem que eu gostaria de deixar é que as mulheres se cuidem mais, né? Busquem realmente, se está na dúvida, eu sempre falo que meu consultório ele tem portas abertas. Meu Instagram ele é aberto justamente para receber essas dúvidas. Maravilha. E sempre que a gente posta algo sobre o assunto, sempre vai ter dúvidas. Sim. Sempre vai haver mulheres que não sabem fazer o autoexame da mama. Sempre vai ter mulheres que têm dúvidas se é para fazer o exame de mamografia com menos de 40 anos ou não, que tem um histórico familiar. Sim. Então, o recadinho que eu quero deixar é que você que é mulher e que é homem também, se cuide mais, toque, né, faça o exame da mama e busque realmente um profissional se perceber qualquer sintoma daqueles que a gente falou. Sim. Busque um profissional. Enfermeiros, eles são capacitados sim para início de investigação e posteriormente a gente caminha para os médicos que são responsáveis.
até mesmo para um ginecologista ou mastologista, se for o caso. E graças a Deus o nosso município ele dispõe desses profissionais, né? Hoje a Policlínica de Barreiras, linkada à Policlínica de Botirama, nós dispomos desses profissionais que fazem essa ponte de suporte no diagnóstico. Então é imprescindível que a gente comece com esse cuidado com a gente. Sim, verdade. Né? E que as mulheres tenham realmente hábitos de vida mais saudáveis, tenham uma alimentação, porque existem coisas que a gente pode controlar. Sim. Então, se toque mulher e faça o autoexame da mama também. Isso aí. Damares, muito obrigada. Eu que agradeço, Gil. Gente, estamos encerrando. Quero aqui agradecer toda a equipe da JRnet, da JRCast, a nossa direção, na pessoa de Guilherme. E é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo.